Opinião, Pasquim, Almanaque Biotônico Vitalidade, Movimento, Flor do Mal, O Bondinho, Lampião. A história do jornalismo no Brasil tem que dedicar um capítulo muito especial para a imprensa alternativa. A grande imprensa ficou, na ditadura, toda ela controlada pelos grandes grupos comprometidos com a ditadura. Então a gente, para conseguir encontrar alguma verdade, era obrigado a buscar outras fontes. A gente sentia a população profundamente mal informada, desinformada. Então, setores ligados à imprensa, com apoios, no meu caso não era ligado à imprensa, era muito mais um apoio, procuramos viabilizar caminhos alternativos. Exemplo, Pasquim, Opinião, e o que para mim é o maior deles, que é o jornal Movimento. Pasquim surgiu foi decorrente do fim de um jornal chamado Carapuça, que o Sérgio Porto fazia. Ele morreu e o cara que era sócio do Sérgio Porto procurou o Tarso de Castro para ele fazer a Carapuça. Aí o Tarso de Castro me chamou e o Jaguar, nós três trabalhávamos na última hora, e para ver o que nós achávamos, nós falamos, vamos fazer o Carapuça. Carapuça é do Sérgio Porto, vamos fazer um jornal novo e tal. E resolveu fazer um jornal novo e o Jaguar deu o nome de O Pasquim. Foi o Jaguar que deu. Olha, o Pasquim, que surgiu em 69, ele fez uma revolução até na maneira de se escrever, né, de se fazer jornalismo mesmo, porque antigamente se usava o nariz de cera. Para você começar uma matéria, você começava meio impostado e tal, e o Pasquim começou, com as suas entrevistas, a usar o texto coloquial, quer dizer, como você fala, você escreve. Então eles introduziram várias gírias na linguagem escrita e introduziram uma maneira mais coloquial, né, de se fazer jornalismo, mais moderna mesmo. Você pode dizer que foi uma revolução modernista que eles acabaram fazendo. Olha, você sabe que aconteceu uma coisa curiosa. À medida que o Pasquim ia fazendo sucesso, o Pasquim fez muito sucesso rapidamente. O Pasquim foi lançado em fim de junho de 69, em novembro, com 14 mil exemplares, em novembro estava vendendo 100 mil. Nós fizemos a festa dos 100 mil em novembro. E depois de 200, 250, por aí. Mas nós éramos muito entrevistados para aquelas publicações sérias de São Paulo, assim, tipo Exame, aquelas coisas. E tinha uma pergunta inevitável, assim: qual foi o planejamento do Pasquim? A gente respondia: não teve planejamento. Porque não teve, porque o Pasquim é o resultado seguinte, de um trabalho, de um grupo formado por nós três, Jaguar, Tarso e eu. Nós chamamos nossos amigos para escrever. E deu aquilo, quer dizer, com absoluta liberdade a originalidade do jornal foi a liberdade. Cada um escrevia o que queria, inclusive com o direito de espinafrar o companheiro. Quais os piores e os melhores momentos? Olha, o melhor para essa festa dos 100 mil foi uma festa inesquecível, né? Inesquecível, foi uma festa fantástica. Teve momentos fantásticos, quando o jornal era um jornal naquela época, em plena ditadura, em pleno o ato 5, regime do ato sonal número 5. E a gente respirava. Então a estudantada adorava a gente. A gente tinha o nível de ídolo, né? O pior momento foi da prisão, né? Nós passamos 2 meses presos na Vila Militar, que é um programa que eu não recomendo a ninguém, porque faz um calor danado. E o negócio da censura. A censura que foi péssima. E foi censura depois da nossa prisão, aí foi uma barra pesadíssima. Eu tenho certeza que a imprensa alternativa, ela marcou mais ou menos um estilo. Tanto que depois de algum tempo foram surgindo dezenas de publicações alternativas. Algumas até sobreviveram com posturas mais localizadas, jornal mais ligado à ecologia, outro mais ligado à luta das mulheres. O Movimento e o Opinião eram jornais um pouco mais amplos, um pouco mais gerais. Mas eles criaram um estilo novo. E eu tenho certeza que na história da imprensa, como na história da luta pela democracia e contra a ditadura, a imprensa alternativa teve uma postura de vanguarda. Quando se contar essa história no futuro, nossos heróis estavam ali dentro. Naquela época, quem viveu aquela época tinha duas sensações. Primeiro, que a imprensa era uma coisa perigosíssima, né? Isso era tanto por parte dos militares mais bem armados do mundo, depois dos americanos, que eram os brasileiros, e que tinham medo da palavra escrita, da palavra impressa. Isso transformava quem escrevia, quem desenhava e tal, em herói. Quer dizer, você era o Davi desafiando o Golias, né? E
Eu acho que essa sensação é uma coisa que foi se diluindo com o tempo, porque, na verdade, quem produz jornalismo está produzindo cultura, está num setor terciário da economia, bem delimitado e tal, e não tem muita capacidade de revolucionar o mundo como a gente achava que tinha na época. No Pasquim, não tem a menor dúvida que ele revolucionou a linguagem de jornal, de todos os jornais. Os grandes jornais, né, todos eles se libertaram de velhos padrões, né, a partir da audácia da linguagem do Pasquim. Isso não tem a menor dúvida disso. A própria entrevista que o Pasquim fazia passou a ser copiada pelos velhos jornais. Nós tínhamos uma seção Dicas, que é uma coisa que os jornais passaram a imitar. Sem dúvida nenhuma, influenciou toda a imprensa do Brasil. Agora, a imprensa alternativa, eu acho que a grande lição é a da liberdade do jornalista. Sabe? Que é uma liberdade que você não tem muito nos grandes jornais. Os fanzines, feitos pelas tribos punks, ou mesmo os já consagrados Planeta Diário e Caceta Popular, são exemplos vivos de que a história da imprensa alternativa é feita e refeita todos os dias, nos computadores, nas gráficas ou até nos antigos mimeógrafos. Bom, mas a história da imprensa alternativa não acaba por aqui. Criar novos títulos, abrir novos espaços, trilhar novos caminhos tem sido característica fundamental da tal da imprensa alternativa. Sábado que vem a gente volta. Até lá. Até lá.